Boa noite. Você acompanha agora as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Centenas de moradores de Congonhas podem ter que sair de casa até que a CSN tenha um plano de evacuação para o caso da barragem Casa de Pedra se romper. E aqui em Belo Horizonte, familiares das vítimas da mina da Vale, em Brumadinho, protestaram. Lojas de roupas Windsor é alvo de mandados de busca e apreensão na capital, por suspeita de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Galpão de fábrica de malhas destruído por incêndio funcionava sem alvará há 25 anos. STF determina bloqueio de bens de Aécio Neves. Carnaval de BH cresceu menos que o esperado e a prefeitura admite que precisa de melhorias para 2020. E hoje também vamos te mostrar a beleza do espetáculo do Circo du Soleil, que escolheu BH para começar uma turnê nacional. E não se esqueça que estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook na página da TV Band Minas. Parte da população de Congonhas, que fica ali no entorno da barragem Casa de Pedra da Companhia Siderúrgica Nacional, poderá ter que deixar as casas por recomendação do Ministério Público de Minas Gerais. Quem tem os detalhes sobre essa notícia é o repórter André Salles. André, já tem aí uma previsão dessa evacuação ou o momento ainda é de espera? Boa noite. Boa noite para você, Inácia, para todo mundo ligado no Jornal Band Minas. Pois é, a situação ainda é de espera. A CSN tem 10 dias úteis contados a partir de agora para definir se vai acatar, então, essa recomendação do Ministério Público. O órgão quer, Inácia, que cerca de 2.500 moradores dos bairros Cristo Rei e residencial Walter Monteiro possam sair de acordo com um plano de saída voluntária. Essas pessoas que decidam sair aí de suas casas receberiam R$ 1.500 de aluguel e mais R$ 1.500 como uma indenização por esses transtornos. Além disso, o órgão quer que a própria CSN apresente soluções, tanto para uma creche que está desativada, está fechada, e também para uma escola que teve os alunos transferidos. São 2 unidades de ensino que estariam no caminho da lama em caso de rompimento. Então, por isso, o órgão espera essa solução. Nós procuramos a CSN, Inácia, mas não obtivemos nenhum tipo de retorno. Eu volto com você. Tá joia. Tem problema não, a gente vai acompanhar de perto, né, André? Obrigada pelas informações. E os parentes das vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho fizeram hoje uma manifestação no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. Os familiares cobraram mais transparência da mineradora e da Polícia Civil em relação, por exemplo, à identificação dos corpos. Representantes da Polícia Civil conversaram com as famílias e disseram que têm se esforçado para realizar a identificação no menor tempo possível, mas que o avançado estado de decomposição dos corpos ou fragmentos dificulta o trabalho científico. Até o momento, 200 corpos foram identificados, 201 corpos foram identificados e outros 173 fragmentos seguem sendo analisados. Em nota, a Vale diz que está prestando assistência aos atingidos e aos familiares das vítimas. E a Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu hoje diversos mandados de busca e apreensão na rede de lojas de roupas Windsor. As apurações investigam os crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e estelionato. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa dos investigados. Os 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Belo Horizonte e na região metropolitana. Ao todo, 6 pessoas estão sendo investigadas por suspeitas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro numa rede de lojas de roupas. Eles destinavam os valores para terceiras empresas, em nome de laranjas, e também eram feitas movimentações sempre por fora das empresas do grupo. A colocação do dinheiro, então, ia exatamente para interpostas pessoas. O principal alvo da polícia foi este ponto, no centro da capital, onde fica uma das lojas e em cima a parte administrativa. Foram apreendidos documentos, computadores e máquinas de cartão. De acordo com as investigações, a empresa não recolhia o ICMS para o Estado. Além disso, boa parte das mercadorias era vendida sem nota fiscal. O rombo aos cofres públicos deve chegar aos 20 milhões de reais. Os investigados são do alto escalão da empresa. A polícia acredita que as fraudes começaram em 2016 com o não pagamento de impostos. Até o momento, ninguém foi detido e as próximas fases da operação vão depender da análise do material, que agora está com a polícia. Bom, além dos crimes de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, outras espécies de fraudes também podem ter sido cometidas.
Nós procuramos os responsáveis pela rede de lojas Windsor, mas não conseguimos uma resposta da empresa em relação a essas investigações. E na madrugada de hoje, no centro da capital, houve um furto de armas. Bandidos fizeram um buraco na parede de uma loja especializada em artigos de pesca e levaram de lá armas de pressão e facas. De acordo com a PM, as câmeras de segurança da loja foram desligadas e por isso não se sabe quantas pessoas participaram do crime. Até o momento, ninguém foi preso. E ainda não foram encontrados os 2 suspeitos de roubar uma empresa de vigilância na noite desta segunda-feira no bairro Novo Eldorado, em Contagem, que fica na Grande BH. De acordo com a PM, um funcionário foi rendido e os criminosos pareciam conhecer a rotina da empresa. Eles destrancaram o cofre e levaram armas, coletes e munições. Imagens gravadas pelas câmeras de segurança deverão ajudar a polícia a identificar os suspeitos. E a Polícia Federal desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação de impostos que tem como alvo uma empresa de turismo de atuação nacional. Alguns mandatos foram cumpridos hoje aqui em Belo Horizonte e outros em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. O nome da empresa, entretanto, não foi revelado. As investigações apontam um prejuízo de cerca de 145 milhões de reais aos cofres públicos. E a próxima reportagem, pessoal, é um alerta para todas as empresas. Ontem você acompanhou a cobertura aqui sobre um incêndio que destruiu o galpão da Ematex aqui na capital no domingo. Por 25 anos, a empresa, que é fabricante de malhas, funcionou lá sem o alvará do Corpo de Bombeiros. O fogo, que durou durou 2 dias, quase 2 dias, consumiu então toda a estrutura do galpão. Mais de 48 horas depois, ainda é possível ver fumaça no prédio comercial tomado pelo fogo no último domingo. As chamas, que teriam começado na área central da edificação, deixou um rastro de destruição e prejuízos. 2 dias após o início do incêndio, esse é o cenário que a gente encontra onde funcionava a parte administrativa e um galpão de armazenamento de uma empresa têxtil em Belo Horizonte. Rolos e mais rolos de tecidos queimados, ferros retorcidos, parte da estrutura onde funcionava o galpão já está no chão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local não possuía auto de vistoria. A última movimentação para conseguir o documento teria acontecido em 1994, há 25 anos. Desde então, o espaço funcionava de forma irregular. A última movimentação de projeto que nós temos é de 1994, E só para que as pessoas possam entender, o projeto ele é feito por um engenheiro baseado na lei e nas instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, a Lei 14.130, e ela é de 2001. Então, a lei de prevenção ela mudou de 2001 para cá. Houve muita mudança, muita alteração, muita atualização de norma. E a empresa não tinha essa documentação. Esse auto não foi expedido para a empresa. Não quer dizer que a empresa não tenha equipamentos, que lá não tinha equipamento de prevenção e combate a incêndio, tá? Como a propagação do incêndio foi muito rápida, ele evoluiu de uma forma muito rápida, a gente não teve como o Corpo de Bombeiros utilizar desses equipamentos que porventura estivessem lá, que nós conseguimos verificar uma caixa de hidrante, alguns extintores, mas o tipo de incêndio e o volume de incêndio não foi possível, e da forma como ele alastrou, utilizar esses equipamentos. Porém, o auto de vistoria, a conferência desses equipamentos de acordo com o projeto, não ocorreu para aquela empresa, para aquela edificação. Cerca de 80 militares do Corpo de Bombeiros trabalham desde domingo para conter o incêndio. Segundo os militares, ainda não é possível precisar as causas do acidente. O Supremo Tribunal Federal determinou hoje o bloqueio de R$ 1.700.000 em bens do deputado federal Aécio Neves, do PSDB, e da irmã dele, Andréa Neves. Essa decisão atende parte de um pedido da Procuradoria-Geral da República, que solicitava o bloqueio de mais de R$ 5 milhões para garantir o pagamento de multa e indenização, caso o político seja condenado no caso das delações de executivos da JBS. Aécio Neves é réu em uma ação penal que apura desde abril do ano passado se ele pediu propina de R$ 2 milhões a Joesley Batista. Em troca, o ex-senador teria prestado favores políticos. Além do senador e da irmã, foram denunciados por corrupção pela Procuradoria
o primo deles, Frederico Pacheco de Medeiros, e Menderson Souza Lima, que foi assessor parlamentar do ex-senador mineiro Zezé Perrella, do MDB. O julgamento terminou em 3-2 e foi retomado nesta terça-feira após um pedido de vista do ministro Luiz Fux, que votou pelo bloqueio. Em nota, a defesa de Aécio Neves e da irmã Andréia afirma que aguarda ter acesso à decisão para tomar as medidas cabíveis. E você vai ver a seguir o que precisa ser melhorado para o Carnaval de BH continuar a atrair milhões de foliões. Empresas que realizam shows na zona da Mata Mineira, investigadas pelo Ministério Público de Minas Gerais, foram alvo hoje de 8 mandados de busca e 21 de busca e apreensão. As empresas são suspeitas de cometer os crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, cartel e fraude em licitações, entre outros. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Ponte Nova, Teixeiras, Viçosa e Jequeri. Os suspeitos tiveram bens bloqueados no valor de R$5 milhões. E por mais um ano, a Prefeitura de Belo Horizonte comemora os resultados do nosso carnaval. A folia por aqui cresceu, o público aumentou 13% e mais de 200 mil turistas se hospedaram na cidade por mais de 4 dias. No saldo dessa grande festa ficam as horas de alegria, claro, mas também os desafios para o ano que vem, que incluem melhorar a segurança, o trânsito e a quantidade de banheiros químicos. Uma multidão nas ruas. Apesar da quantidade de foliões ter sido menor que os 4 milhões e 600 mil esperados pela Prefeitura, o Carnaval de 2019 foi o maior da história da capital. Não adianta o gestor achar que isso aqui é uma cidade para turismo de negócio, turismo disso, turismo daquilo. Quem define o perfil de uma cidade é o povo da cidade. E cabe ao poder público apenas proteger, limpar, organizar, porque o próprio povo se encarrega do sucesso da festa. 4 milhões e 300 mil pessoas aproveitaram a festa, 13% a mais que no ano passado. Desse número, 204 mil eram turistas, que vieram principalmente do interior do estado, São Paulo e Rio de Janeiro. Mais gente na folia também significou mais lixo espalhado pela cidade. De acordo com a SLU, no período foram recolhidas 2.784 toneladas de materiais, crescimento de 85% se comparado a 2018. Limpar as ruas e avenidas ficou ainda mais complicado, porque alguns foliões não usaram os banheiros químicos. A justificativa deles é de que as 6.200 cabines, divididas em 55 pontos da cidade no feriado, foram insuficientes para o tamanho do público. A gente conseguiu aumentar o número de banheiros químicos fixos e recebemos uma série de críticas positivas em relação a isso, mas o banheiro químico talvez seja aí um desafio ainda a ser melhorado. Já para quem mora na capital, o trânsito foi motivo de críticas. Isso porque muitas vias foram fechadas para a passagem de blocos. Alguns moradores reclamaram da falta de informações. A BH Trans prometeu melhorias para o ano que vem. A nossa avaliação hoje é que essa comunicação ainda foi insuficiente. Então essa é uma lição apreendida que nós levamos deste carnaval e vamos aprimorar o ano que vem. Segundo a Polícia Militar, o número de crimes foi reduzido em mais de 40% durante o carnaval em Belo Horizonte. Mas as autoridades ainda se preocupam com a segurança no período. Isso porque houve 4 estupros e 7 homicídios nos 5 dias de festa na capital mineira. Se contabilizado todo o período, desde o pré-carnaval em meados de fevereiro, o total de homicídios foi de 17, 3 a menos que no ano passado. E de estupros, de 6, 2 a menos que em 2018. A PM também registrou 605 crimes de roubo, sendo que a maior parte foram os roubos de celular, que somaram 405 ocorrências. No período, a polícia registrou ainda 2.596 furtos. Segundo a PM, a maior parte das ocorrências foi no centro da capital. A Praça da Estação foi um dos palcos da violência, principalmente durante a noite. O que a gente pode fazer para os próximos carnavais, e naturalmente a gente já está fazendo, é um estudo adequado de todos os pontos, não só a Praça da Estação, que é um dos pontos principais, naturalmente um dos pontos de interesse da gente, para
verificar melhores estratégias ou uso de tecnologias cada vez mais adequadas. Segundo o chefe do Comando de Policiamento da capital, a tecnologia, como drones e câmeras de alta precisão, ajudou no trabalho. E o planejamento para 2020 já começou. O trabalho do carnaval não se inicia no carnaval, ele se inicia um ano antes, com toda uma análise do carnaval anterior, identificação dos pontos a serem melhorados, reuniões com diversos órgãos na área de segurança e durante todo o ano são feitos planejamentos até se concretizar no período de carnaval. É na quaresma que os preços de peixes e frutos do mar disparam. A diferença nos valores está chegando a 152% nas lojas aqui da capital. Mas o consumidor também está preocupado com os reajustes nos sacolões. A batata inglesa, por exemplo, subiu 60%. E esses aumentos, gente, colocam Belo Horizonte entre as 3 capitais com cesta básica mais cara do país. Durante a quaresma, muitas pessoas deixam de consumir carne vermelha e dão preferência a peixes e ovos. E essa mudança de hábito alimentar já está sendo sentida no bolso do consumidor. Edmilson até gostaria de consumir mais carne branca nessa época, mas com o preço nas alturas... Pelo preço que tá, não dá para manter sempre, não. De vez em quando a gente faz um focinho e compra, entendeu? O que a gente percebe, além daquele incentivo para que a gente possa consumir um alimento mais saudável, nessa época do ano que coincide com a quaresma, com a campanha de fraternidade na Igreja Católica, então, muitos católicos, né, aumenta esse coro de pessoas que estão querendo alimentar melhor, e o peixe é essa pedida do momento, né? Então, a questão de oferta e demanda, maior procura, o preço vai se elevar um pouco mesmo. Segundo uma pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro, é bom o consumidor ficar atento na hora de comprar peixes na capital. O valor pode variar até 152%, dependendo da região. E não é só na peixaria que os valores aumentaram. Legumes e verduras também estão com um preço bem salgado. A gente tem observado que excesso de chuva, ele compromete a colheita, né? Tomate, do quiabo, eles perdem mais rápido, né? Quando chega no Ceasa para ser distribuído, o preço já está um pouco mais elevado, porque você colhe menos, a demanda é grande, mais uma vez, então você vai acabar aumentando o preço. Nos últimos 12 meses, Belo Horizonte registrou a terceira maior alta no país entre as capitais, com 11,29% de aumento no custo da cesta básica. Itens muito consumidos na mesa do mineiro tiveram um reajuste considerável nos últimos 2 meses. A batata inglesa, por exemplo, passou de R$ 3,17 para R$ 5,10, um aumento de 60%. Quem depende do produto não tem muita escolha. Aumentou, mas tem dias você tem que comprar. O que você vai fazer? A gente trabalha com comida também, faz marmitex. Aumentou, baixou o mesmo preço. Leandro é dono de um restaurante no centro de BH e também tem sentido no bolso esse aumento. O principal eu tento substituir. No caso da batata eu não consigo e tenho pagado um valor mais alto mesmo por hora. Outros produtos também tiveram reajuste e tem feito muita gente perder o apetite. O jeito é improvisar. Tá mais barato aqui, ó, a abobrinha. Você faz a abobrinha batidinha, mistura com quiabo, você só sente o gosto do quiabo. E fica dobrado, né? Se o peixe está mais caro hoje, aí se você for olhar o preço de carne e de carne de frango e porco, o preço está estabilizado. Porque aí as pessoas correram para o peixe. Então aí é a hora de você então comprar a picanha de novo, comprar o contrafilé, né, para quem consome, né, carne nessa época, né? Então para as verduras é a mesma coisa. A dona de casa e a pessoa que cozinha em casa tem que ter um pouco de equilíbrio, de sensatez e olhar o bolso, né? Não deixar de alimentar bem, é lógico, mas realmente não também comprometer o orçamento financeiro da família. Fim do carnaval, começo do ano. Não é de hoje que nós brasileiros fazemos essa brincadeira que acaba tendo um fundo de verdade, já que muita gente e muitas empresas adiam projetos para depois do carnaval. Paulo Navarro fala sobre essa retomada. Olá, minha gente! Pois muito bem, minhas queridas e meus amigos. Depois da festa e da bonança, temos a ótima tempestade de vida e de trabalho. Novos governos, novos carnavais, esperanças e pilhas renovadas. Renovadas com a bateria das escolas de samba e muito otimismo. Ecos do belo carnaval que acordou este vulcão adormecido chamado Minas Gerais. Se tudo continuar assim, agora vai. Vai porque querer é o começo de tudo. E todo mundo quer. Estamos todos no mesmo barco, mas não é o Titanic, ainda bem.
Show Iceberg e Baixo Astral. Ressurjamos das cinzas. Esquecer nunca, sonhar sempre. Mas sonhar trabalhando, produzindo. Sonhar e trabalhar por Minas para construir outro Brasil. Esqueçamos as brigas e rugas de 2018. Pensemos no hoje e, no mínimo, em 2020. Façamos o que sabemos, o que gostamos e tudo que ainda podemos aprender. Façamos bem, pensando no próximo e no futuro. Simbora! E veja a seguir, o Cirque du Soleil apresenta a história mais brasileira da companhia aqui em BH. O espetáculo Ovo está em cartaz até domingo na capital. Nós voltamos a falar sobre a tragédia em Brumadinho. No 47º dia de buscas por vítimas, 201 mortes já foram confirmadas, 107 pessoas continuam desaparecidas e fica cada vez mais difícil o trabalho do Corpo de Bombeiros. A corporação garante que, enquanto houver possibilidade de buscas, as equipes irão atuar no local. Os trabalhos de buscas prosseguem ao longo do caminho percorrido pela Lama da Vale, em Brumadinho, com auxílio de maquinário pesado. A operação é acompanhada de perto por militares dos bombeiros. Hoje nós estamos com 22 frentes de serviço, né? Essa aqui é a frente 3 de trabalho, que é da instalação de tratamento de minério. Esse local especificamente, nós já encontramos 12 corpos aqui e ainda temos a previsão de encontro de mais 16, pelo que a gente fez de estudo dos operários que trabalhavam aqui no dia. Além do excelente trabalho do Corpo de Bombeiros, quem também tem auxiliado na busca por corpos e fragmentos são os cães. A exemplo do Thor, eu estou aqui com o Sargento Leonardo Costa Pereira. Sargento, o Thor está aqui desde que dia? Como é que tem sido a rotina dele? Então, o Thor está desde o primeiro dia, né? Ele tem auxiliado aí de forma não consecutiva, né? Ele tem tido o período dele de descanso, mas ele tem sido essencial aí nas buscas, não só ele, mas como todos os cães, né, que vieram apoiar aqui na operação de Brumadinho. Ao longo de quase 2 meses após o rompimento da barragem, foram diferentes etapas e formas de resgate das vítimas. Agora é uma etapa de escavações mais profundas, praticamente a totalidade dos corpos que estavam superficiais, eles já foram encontrados. Na primeira semana, né, a nossa preocupação era a possibilidade de encontrar pessoas vivas, o que infelizmente a partir, né, do segundo dia não foi mais possível a gente achar pessoas vivas. Fizemos buscas superficiais em toda a área e agora a gente se concentra mais em locais que antes eram inacessíveis, especialmente devido à concentração de água. Então, com as manobras de drenagem que a gente fez na última semana, a gente já consegue avançar nesses locais. Na sala de comando da operação, o mapa de campo, que divide a área atingida pela lama em 44 quadrantes, auxilia no processo e ajuda na organização das informações e planejamento. O uso da tecnologia também é essencial para otimizar o trabalho dos bombeiros. Mas, apesar de todo o aparato da força-tarefa, não é um trabalho fácil para os militares, apesar de capacitados e treinados. Já está no 47º dia de buscas, a gente entende que esse realmente deve ser um momento de sacrifício, porque maior do que o nosso cansaço é a dor dessas pessoas. Então, mais uma vez, nós fomos os primeiros a chegar aqui e certamente seremos os últimos a sair. E foi graças ao trabalho desses incansáveis bombeiros que o senhor Paulo pôde enterrar o corpo do filho de 20 anos, que ficou desaparecido por 12 dias até ser localizado. O dia do rompimento da barragem foi também o primeiro dia de trabalho de Everton Guilherme Ferreira Gomes, como ajudante geral. Coração doendo mesmo, porque você sair atrás de um filho que você ama, um filho querido, sabendo que ele está numa situação dessa. Muito triste, isso aí realmente é muito triste. O Atlético visita o Nacional hoje à noite no Uruguai e tenta se recuperar na Libertadores depois de ter sido derrotado em casa. O técnico Lever Coupe não revelou a equipe que vai entrar em campo logo mais às 9h30 da noite. E até domingo, o Cirque du Soleil apresenta a história mais brasileira da companhia aqui em BH. O espetáculo Ovo está em cartaz no Mineirinho e conta a história de um ovo misterioso que aparece no habitat dos insetos que ficam maravilhados e curiosos com o objeto.
Uma viagem por um minúsculo mundo, mas em um ecossistema repleto de vida. Insetos trazem a magia das cores, em contorcionismos impressionantes e acrobacias de tirar o fôlego. É o espetáculo Ovo do Cirque du Soleil, que já passou pela América do Norte e Europa. 5 milhões de pessoas já assistiram ao espetáculo. No Brasil, a turnê começou por Belo Horizonte. O 25º espetáculo da trupe canadense conta a história de um ovo misterioso. Os animais ficam maravilhados e curiosos com o objeto. A montagem da companhia, que tem direção da coreógrafa brasileira Débora Coker, tem produção inspirada na cultura do Brasil. A trilha sonora é uma homenagem ao país. Tem samba, forró, funk e até bossa nova. Tudo ao vivo. Marquinho da Luz é baiano e viaja com a companhia há 3 anos. Por este monitor, ele acompanha tudo o que acontece na percussão. A Bahia me deu tudo, né? Me deu esse tempero, esse diferencial no swing. Marquinho não é o único brasileiro no espetáculo. O paulista Martim é acrobata e estreou na trupe neste ano. Sendo brasileiro e vim trabalhar aqui no circo no Brasil, putz, eu sempre quis isso e realmente é um sonho, é muito bom. Ao todo, 50 artistas e 100 profissionais representam 25 países. Cada artista tem de 2 a 3 figurinos. São mais de 1.000 figurinos que duram em média 6 meses. Aqui em Belo Horizonte, o ginásio Mineirinho se preparou para ser palco do espetáculo. Serão 16 apresentações da trupe até o dia 17 de março. O teto e as laterais foram cobertos por tecidos e o piso com tapete para deixar a acústica perfeita. No alto, 10 toneladas de estrutura acrobática. Quem chega por aqui dá de cara com o ovo que toma conta do palco. Depois da capital mineira, o espetáculo Ovo segue para o Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Os ingressos variam de R$ 130 a R$ 550 reais. Para rever todo o conteúdo do nosso jornal, você acessa youtube.com/TV Band Minas ou então a transmissão que estamos terminando lá no Facebook, tá bom? Ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção. Amanhã estaremos de volta com as notícias de Minas. Até lá e boa noite.